Fique agora com Bom Dia Rural, o programa de quem planta e produz. Oferecimento Cressol, sua melhor escolha. Bom dia! Falamos diretamente do Estúdio Rural, que é da Sociedade Rural e fica dentro do Parque de Exposições Jaime Canet Júnior em Francisco Beltrão. A Sociedade Rural promove até o fim desta tarde o primeiro Sudoeste Rural Show. A entrada é franca e você é nosso convidado. Seguimos juntos com mais uma edição do Bom Dia Rural, programa cheio hoje. Vamos falar de gripe aviária, das vendas da carne suína em fevereiro, tem ainda informações sobre o concurso Queijos do Paraná e a história da Dona Cléria, em homenagem às mulheres pela passagem do seu dia. Mulheres, o Bom Dia Rural de hoje é dedicado a vocês. Sejam sempre muito bem-vindas. Começamos com um assunto sério no nosso programa, assunto que pode causar grandes prejuízos para a agricultura. A Argentina confirmou os casos de gripe aviária em granjas comerciais. Até o momento, todas as ocorrências se encontram a mais de 600 quilômetros da fronteira mais próxima com o Brasil, localizada no Rio Grande do Sul. O país vizinho suspendeu as exportações de produtos aviários, com medo que a doença possa se espalhar e prejudicar as exportações da América do Sul. Anteriormente, a Argentina já tinha registrado mais de 20 casos da doença em aves selvagens no começo deste ano. Outros países da América do Sul, como a Colômbia, Equador, Chile, Peru e Venezuela, também já registraram casos da doença. No Brasil, o maior exportador de aves do mundo, por enquanto não há casos registrados da doença. No entanto, é preciso intensificar ainda mais as medidas sanitárias de prevenção. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, vem alertando os produtores para que fiquem atentos. Os produtores da avicultura comercial, eles são bem acompanhados já pelos RTs das indústrias, né? Então é uma preocupação menor que a gente tem. A nossa preocupação maior são os pequenos produtores e que muitas vezes não possuem esses animais cadastrados, né? As aves de subsistência. Então nós estamos fazendo um trabalho de divulgação maior, né? Reuniões em comunidades, para orientar os produtores que se observarem mortalidade de aves, tanto migratórias quanto as próprias aves, as galinhas de fundo de quintal, né? Que nos notifiquem, que entrem em contato com a ADAPAR. Então, mortalidade, sinais clínicos respiratórios, nervosos nessas aves são sinais que podem ser influenza ou doença de Newcastle, que são as duas doenças, né, de importância para a defesa agropecuária. Então a gente orienta que se o produtor observar qualquer tipo de sinais clínicos ou mortalidade, que entre em contato conosco. Os focos de transmissão de gripe aviária pela América do Sul vêm ocorrendo por meio de aves aquáticas migratórias. Este problema sanitário pode provocar graves prejuízos econômicos e sociais à avicultura e a outras cadeias produtivas. O controle sanitário já começou ainda no ano passado, conta o fiscal de defesa agropecuária da ADAPAR. No ano passado nós fizemos um inquérito sobre epidemiológico, que a gente chama, né? Que é coleta de sangue, suave de traqueia e cloaca das aves. A gente pega esse material e remete para os laboratórios do Ministério da Agricultura e lá é realizado o diagnóstico, né, para influenza e doença de Newcastle, que são as duas doenças de importância, né, para a defesa agropecuária para as aves, né. Foram coletadas 347 propriedades no ano passado, né, então essas propriedades são todas de avicultura comercial. Esse ano, desde dezembro do ano passado, né, até março desse ano, a gente tem um período para fazer coletas nas propriedades de subsistência, né, principalmente nas propriedades que possuem esses animais anseriformes, né, os patos, os gansos e os marrecos, como eu já tinha comentado. Então são 99 propriedades selecionadas no Paraná e a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então vai ser da mesma forma que na avicultura de produção comercial, né? A gente coleta esse material, sangue, suaves, e remete para os laboratórios do Ministério da Agricultura para provar que a doença não está circulando, que o vírus não está circulando aqui no nosso estado.
Um movimento de transformação digital começa a revolucionar o agronegócio na região oeste do Paraná, uma das mais produtivas do Brasil. É o Transforma Agro, um programa de aceleração de startups para o desenvolvimento de soluções inovadoras e disruptivas para o setor. Parceria do Parque Tecnológico Itaipu PTI Brasil com a Copavel, Cooperativa Agroindustrial, Claro e ExoHub. Para tanto, foi criado o Espaço Impulso, uma fazenda digital permanente que será um hub de inovação, onde as startups poderão testar e validar novas tecnologias, ampliar networking e interagir com o mercado. O Espaço Impulso está instalado no antigo auditório do Show Rural Copavel e vai funcionar durante todos os 365 dias do ano. São 720 mil metros quadrados de área do parque, que podem ser utilizados para desenvolver novas experiências, impulsionando ainda mais o agronegócio, melhorando a produtividade e também a rentabilidade do campo. Um ambiente perfeito para estabelecer conexões e gerar novos negócios voltados à infraestrutura de conectividade IoT, utilizando as tecnologias e dispositivos Cat M1, NB-IoT, Narrowband e 5G. Validação de soluções e tecnologias. E o mais importante, sempre conectado com as novidades do Show Rural Digital. O programa Transforma Agro está estruturado para responder aos principais desafios do agro, como a integração de dados da cadeia produtiva, o desenvolvimento de aplicações inteligentes para o campo, a automação e robotização no agronegócio. Pelo programa, cada startup selecionada poderá receber investimentos, suporte técnico e de entrada no mercado. Venha você também inovar no Espaço Impulso. Venha fazer parte desse movimento de transformação digital do agronegócio na região oeste do Paraná. O Espaço Impulso chegou para conectar suas ideias. Seguimos com Scott Consultoria no Bom Dia Rural. Olá a todos que nos assistem, eu sou Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje vou comentar um pouco sobre a exportação de carne bovina in natura do Brasil e as notícias que competem a essa exportação. Bom, depois da descoberta de um caso de EB no Pará, nós tivemos todos os protocolos sendo seguidos e o resultado, a contraprova enviada ao Canadá, teve seu resultado como forma atípica. Isso já era esperado pelo mercado, uma vez que o bovino ele já era um pouco mais velho e também não se alimentava de ração, apenas de pastagem. Então, veio esse resultado e como a China já tinha feito seu autoembargo, né, o Brasil já tinha feito seu autoembargo para a exportação à China, mais 4 países realizaram algum tipo de embargo contra a exportação de carne bovina brasileira. Jordânia, Irã e Tailândia fizeram um embargo em relação a essa exportação. Juntos, esses 3 países representaram em 2022 0,7% da carne bovina in natura que foi exportada pelo Brasil, totalizando aí pouco mais de 13 mil toneladas. A Rússia também teve um limite imposto quanto à exportação, então bovinos que têm mais de 30 meses provenientes do Pará não podem mais ser exportados ao país. A Rússia, ela representou também em 2022 cerca de 1,9% da nossa exportação de carne bovina in natura, totalizando aí quase 38 mil toneladas de carne exportada para o país. Pensando no Pará, em 2022, 511 toneladas desse total exportado da Rússia veio desse estado. Então, os impactos da nossa exportação de carne bovina devem ser mínimos enquanto esses embargos durarem. Pensando no desempenho de fevereiro de 2023, nós tivemos um desempenho total aí, 614 mil toneladas foram embarcadas, foram exportadas. Esse volume é 31% menor que fevereiro de 2022. O volume foi relativamente menor em relação a fevereiro de 22, mas comparando a primeira quinzena de fevereiro de 23
com a segunda quinzena de fevereiro de 23, a média diária exportada aumentou, passou de pouco menos de 5.900 toneladas dia para 7.000 toneladas dia. Esse aumento na exportação é devido à carne que já tinha sido certificada antes do período de embargo, né, de dia 23, se eu não me engano. Então, essa carne foi exportada à China, esses volumes continuaram sendo mantidos e a gente deve ver algum reflexo quanto ao embargo da China, provavelmente ao longo desse mês agora de março. Mas fevereiro ainda teve relativamente um desempenho bom, não foi recorde, né, em relação a fevereiro passado, foi até inclusive menor, mas a gente deve ver a exportação ao longo de 2023 em bons patamares mesmo após esse caso de EEB atípica. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, mas antes eu gostaria de deixar um convite para vocês participarem do nosso encontro de confinamento e recriadores, que vai acontecer de 11 a 14 de abril em Ribeirão Preto, com o dia de campo em Barretos. Fica o convite, eu espero vocês lá e até a próxima! Como foram as vendas da carne suína do Brasil no mercado internacional no mês de fevereiro? Quem nos conta é o Darcy Almeida. Levantamentos realizados pela Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 78.600 toneladas em fevereiro deste ano, volume 10% superior ao registrado em fevereiro do ano passado, que foi de 71,5 mil toneladas. Em receita, a alta comparativa chegou a 25,4%, com 184,9 milhões de dólares em fevereiro, contra 147,4 milhões de dólares no segundo mês do ano passado. Os números do primeiro bimestre estão em linha com as projeções da associação, que indicam possível incremento de mais de 10% nas exportações ao longo deste ano, reforçadas pelas recentes aberturas de mercados. É o caso, por exemplo, das primeiras vendas para o mercado mexicano, que foram fechadas em fevereiro deste ano. Maior importadora da carne suína brasileira, a China foi destino de 73,1 mil toneladas no primeiro bimestre deste ano, superando em 37,8% os embarques registrados no mesmo período do ano passado. Em seguida estão Hong Kong e Chile. A demanda asiática, somada ao bom desempenho das exportações para parceiros das Américas, sinalizam para um cenário positivo no cenário externo e nas exportações do setor ao longo deste primeiro semestre. E o Bom Dia Rural apurou, junto com Claudimar de Carli, secretário municipal de Agricultura de Francisco Beltrão, que não passa de 30 o número de criadores de suínos aqui no município beltronense. O Bom Dia Rural é sempre aos domingos, às 10 horas da manhã, na TV Sudoeste e a qualquer momento nas redes sociais. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você lá também. Intervalo, voltamos já. Quando alguém te conhece de verdade, não fica bem mais simples de se relacionar? Com a Cressol é assim, porque ela é feita por gente como a gente. Uma cooperativa acessível que fala a nossa língua e tem as soluções financeiras perfeitas para mim e para você. Seja para poupar, ter mais crédito ou investir no futuro. Esteja com quem coopera com seus planos. Agora você já sabe. É simples. Escolha a Cressol. Vem junto. Uma história de sucesso. E foi assim que tudo começou. No princípio, era apenas massa para vidro, que nós vendíamos de porta em porta. Em 1994, a Vitral Sul foi fundada com o nome Massa Vid. Nesta época, fabricava exclusivamente massa para vidro, vendida e entregue de porta em porta, e possuía apenas um colaborador. Em 1996, passa a agregar novos produtos para vidraçarias, entre ferragens e acessórios. Em 1999, ganha seu primeiro caminhão e passa a se chamar Vitral Sul.
2006, passou a distribuir alumínios para vidro temperado. Em 2013, é construída sua nova sede. Com 4.000 metros quadrados, a empresa passa a gerar mais empregos e contava com 40 colaboradores. Em 2014, atendendo a demanda do mercado do alumínio, passa a distribuir alumínios para esquadrias. Em 2019, monta sua planta de pintura eletrostática a pó, com nova estrutura de 3.000 metros quadrados, com isso tornando-se mais competitiva no mercado nacional. Em 2020, é certificada com o selo GTPW, como uma das melhores empresas para trabalhar. Hoje, com 27 anos, tornou-se uma empresa referência no mercado, com mais de 8.000 produtos à pronta entrega, mais de 5.000 clientes e 200 colaboradores. Vitral Sul, há 27 anos, construindo amizades. Falando em termos de Brasil inteiro, nós não exploramos ainda nem 5%. Tem tudo para ser feito ainda, tem muito pouco feito. Ainda mais se tratando de usina de biogás, então é quase nada, né, o que tem feito, né. Que foi construída uma usina de biogás em parceria com uma empresa alemã, a Melle, onde foi boa parte da tecnologia veio de lá, né? E feito com algumas adequações para a nossa realidade aqui, a nossa região, né? A família aqui já trabalha com biogás há muito tempo, então escolhemos o local aqui para fazer essa usina de biogás, então onde é coletado os dejetos dos vizinhos, né? E trazido para cá, onde é gerado o biogás, que posteriormente é transformado em energia elétrica, e também o biofertilizante que é usado para a adubação da própria lavoura, né? Ao início das atividades aqui com biodigestores já fazem em torno de 18 a 20 anos que a gente trabalha com biogás, então a propriedade da família aqui já usa biogás desde esse tempo, né? Então a gente não compra gás de cozinha no caso, e para aquecer a água da ordenhadeira, a água da casa, de toda a parte da casa e da agroindústria a gente usa com biogás, né? Existem vários benefícios, né? Um grande deles é o ambiental, que às vezes financeiramente não é percebido, né? Mas ele se percebe ao longo ao passar do tempo, né? Que é a questão de qualidade de vida, a incidência de odor, de moscas, esses vetores aí melhora bastante, né? E te traz uma boa economia, porque hoje o biogás ele serve tanto para substituir fonte de energia térmica ou elétrica, né? Então você consegue reduzir um bom tanto desses custos. Nós somos cooperados da Cressol já faz 3 anos, né? Através da parte rural aqui, também da propriedade e também da parte jurídica da empresa, né? É uma parceria interessante porque ela nos traz o crédito, que tudo é um custo elevado, você precisa de prazo, então a gente está conseguindo uma boa parceria com a Cressol, né? Fornecendo esses créditos para a gente, um prazo interessante, um juro bom. Então está sendo bem interessante essa parceria com a Cressol, né? Estamos de volta para te contar que ainda dá tempo de participar do concurso Queijos do Paraná. E quem nos traz mais detalhes é o Luiz Carlos Baggio. Bom dia, Baggio!
Bom dia, Karine. Bom dia você que nos acompanha. E o Prêmio Queijos Paraná teve as inscrições prorrogadas. O prazo agora vai até o dia 31 de março e assim queijeiros e indústrias têm essa nova data para formalizar a participação na primeira premiação de queijos do estado, que vai contar com 19 categorias. A prorrogação aconteceu para que produtores de queijos, tanto artesanais como industriais, que estão em processo de regularização, possam finalizar o seu processo de inscrição. O Prêmio Queijos Paraná é idealizado e promovido por um comitê gestor formado pelo IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o sistema FAEP, que inclui também o Senar, Sebrae e Sindileite, e além disso, outras 28 entidades estão apoiando a iniciativa, incluindo órgãos públicos, associações, universidades públicas e privadas, o que demonstra uma soma de esforços em torno do ideal de dar visibilidade aos queijos produzidos no estado e também otimizar a cadeia com foco no futuro. Para abranger o maior número possível de produtores e indústrias, o Prêmio Queijos do Paraná tem 19 categorias, 12 voltadas para variedades produzidas a partir do leite de vaca, 2 a partir do leite de cabra e 2 de leite de ovelha, e ainda 2 de leite de búfala e uma categoria para criações como queijos aromatizados ou condimentados. O Prêmio Queijos Paraná faz jus à importância que o setor lácteo tem para a economia paranaense. São mais de 50 mil produtores paranaenses que dedicam-se à produção de leite, com a produção diária de 12 milhões de litros de leite, dos quais 5 milhões são destinados à fabricação de queijo. Acreditamos que o sudoeste do Paraná terá muitos representantes nesse Prêmio Queijos do Paraná. Afinal de contas, a nossa região, além de grande produtora de leite, é também uma grande produtora de queijo e queijo de boa qualidade. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados no site do IDR Paraná, idr.pr.gov.br. Obrigado, Karine. Voltamos no próximo domingo. Nesta semana, comemoramos o Dia da Mulher e para representar a força feminina no campo, vamos te contar a história da Cléria, que faz de tudo um pouco na propriedade da família. A produtora rural Cléria Hellman é uma daquelas agricultoras que não nega serviço, seja ele qual for. Eu gosto do que eu faço, amo o que eu faço e tenho orgulho em dizer, sair para a cidade e dizer o que eu faço, que eu tiro o leite, que eu toco o caminhão, que eu pego o trator, que eu vou junto na lida, se tem que ir para a lavoura, que tem que medir, tem que comprar peça e precisar ajudar, pôr a mão na massa, trocar uma peça de uma máquina, eu ajudo, tem que jogar ureia, tem que ajudar a plantar, tudo. Puxar grão, ir na fila, enfrentar com os... Ela e o marido administram a propriedade de 13 alqueires no Jacutinga, interior de Francisco Beltrão. Trabalham com vaca de leite há 25 anos e nesse período enfrentaram muitos altos e baixos do setor. Já chegaram a ordenhar 80 animais, mas hoje possuem pouco mais da metade. Se não bastasse toda essa função que a atividade leiteira exige, nos últimos anos a família também vem diversificando as atividades. Aqui na propriedade, por exemplo, é a Cléria quem dirige caminhão em épocas de safra, ela também que vai negociar áreas de silagem e também faz um monte de brique de gado aqui na região sudoeste. Uma necessidade diante dos desafios que as oscilações do meio rural estão impondo cada vez mais. Tem a máquina, que a gente faz silagem, prestação de serviço, trabalha fora, um pouco de lavoura, a venda de animais, que também é importante você pôr isso, que não é só tirar o leite, isso daí você vender os animais também agrega os valores, isso também ajuda. A rotina na propriedade exige dedicação e cuidado. Boa parte do que sabe, Cléria aprendeu no dia a dia e complementou o conhecimento prático com cursos
e também com eventos técnicos. É ela quem também participa de feiras e exposições pela cabanha, aprimorando a genética do gado e tratando das negociações de recria. Tudo isso conciliado com a disposição para cuidar da casa e também dos filhos. Eu sou realizada com o que eu faço. E no meio que eu vou, as dificuldades que tem eu enfrento. Você percebeu que tem gente nova no Bom Dia Rural, né? Leandro Cizerniaski, seja bem-vindo à nossa equipe. Obrigada pela sua companhia. Mulheres, mais uma vez, parabéns pelo seu dia. Falando em mulheres, então, segue a Expofeira Mulher no Parque de Exposições em Francisco Beltrão até o final da tarde de hoje e também o Sudoeste Rural Show. Nos encontramos lá. Um grande abraço para você, para sua família. Até semana que vem. Tchau, tchau.